isso, todos nós já tivemos mais ou menos, às vezes temos em casa, com o filho, os jovens gostam muito de falar, eu corrijo meu filho também, falam palavrão que parece que já são neologismos, né? Se você pegar o dicionário, você vai ver aqueles palavrões todos lá no dicionário, porque já fazem parte da cultura. São espinhos que ferem, no mínimo, ferem os ouvidos de quem não gostaria de estar ouvindo, e estamos aí atacando o direito das pessoas de não quererem ouvir, né, os palavrões. Mais ou menos que nem o funk na rua. É porque eu tenho isso perto da minha casa também. Bom, acho que todo mundo tem um pouquinho. A resposta infeliz. Puxa vida, também nos julgamos do direito de darmos uma resposta para um amigo, uma pessoa que nos fala alguma coisa infeliz, mal educada. Chata mesmo, agressiva. Isso é agressividade. O gesto azedo, não com palavras. Ou então, isso é um gesto agressivo. E alguns outros que eu me nego a fazer aqui. São também gestos agressivos. São espinhos na rosa que somos. Agridem quem está perto. A crítica destrutiva. Porque a crítica, quando construtiva, quando bem colocada, na hora certa, se é que há necessidade de ser colocada, ela poderá construir realmente alguma coisa. Só que a crítica construtiva, ela vem sempre acompanhada, a crítica construtiva, ela vem sempre acompanhada da ajuda de querer realmente fazer alguma coisa para ajudar, não apenas crítica. Porque às vezes a gente critica, acha que está fazendo uma crítica construtiva, vira as costas e vai embora, né? Deixa o outro lá que se vire o outro, que a gente não está ajudando nada com a nossa crítica. Mas a crítica destrutiva, aquela que tira sonhos, que tira esperanças e que não ajuda em nada alguém que está realmente precisando de um conselho. Gritos! Gritamos no trabalho também, gritamos na rua, gritamos em casa, gritamos com os filhos, com a esposa, com o esposo, gritamos com os nossos pais. Gritamos com os nossos parentes que moram conosco, por qualquer motivo, a gente já está querendo gritar, resolver a coisa no grito e não na conversa. E o grito é a primeira manifestação da não razão numa discussão. De quem começa a perder a razão numa discussão, ou não tem capacidade de discutir em alto nível, apela para os gritos. É o que nós às vezes fazemos. Pensamentos de ódio, né? Se pudéssemos ver os nossos pensamentos uns dos outros, e graças a Deus não podemos, veríamos inúmeros pensamentos de ódio que uns às vezes têm para com o outro. Com um sorriso nos lábios e um pensamento odioso às vezes contra um irmão. Uma atitude violenta que tantas vezes temos, pode ser de novo no nosso lar. A atitude violenta de bater a porta com força, de jogar uma coisa no chão com força, porque estamos nervosos. Então descarregamos nas coisas que estão na nossa casa, porque não queremos descarregar no outro. Bom, é preferível que bata a porta mesmo do que agrida uma pessoa. Mas são gestos violentos, de agressividade na nossa casa, na nossa vida também. E finalmente a pancada verbal, não a pancada física. Mas a palavra que fere realmente, que agride. E inúmeras vezes isso acontece em nossas vidas. Só essas 10. E aí a gente pode até fazer um testezinho para nós aqui com esses 10 espinhos. Se desses aqui nós conseguimos identificar os 10 na nossa vida, esquece, não vamos para um planeta de regeneração, não. Pode que já estamos com passagem para um planeta primitivo. São 10, né? Puxa vida. Mas se identificamos apenas 5 na nossa vida, aí nós estamos com um pé num planeta de regeneração, estamos com um pezinho num planeta primitivo. Ou seja, estamos em cima do muro. Mas nós não temos que ficar em cima do muro. É momento de decisão, é momento de transição. Nós temos que decidirmos, não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro você leva pedrada dos dois lados. Nós temos que decidirmos que lado nós queremos. O lado do bem ou o lado do mal? O lado que nos transforma em pessoas melhores ou o lado que mantém as pessoas piores que fomos? E talvez ainda sejamos às vezes. Agora, se não conseguimos identificar nenhum desses espinhos na nossa vida, então não sei o que nós estamos fazendo aqui. Devemos ser missionários. Porque não é possível, né? Somos verdadeiros missionários e nada disto faz parte da nossa vida. A paz, ela irradia de dentro para
para fora. E o conflito também irradia de dentro do nosso ser para fora. E aí nós lembramos de duas situações interessantes, dois ditadinhos populares. O primeiro, quando um não quer, dois não brigam, não é assim o ditado? É verdade. Porque quando ficamos refratários à agressividade que vem do outro, ele acaba perdendo força. Pelo menos acaba não sendo tão agressivo como seria se nós respondêssemos com a mesma agressividade à agressão que recebemos do outro. E o outro ditadinho é: dois bicudos não se beijam. Não tem esse ditado também? E não se beijam mesmo, porque se ambos estamos agressivos, se ao encontrarmos uma agressividade respondemos com outra agressividade, com certeza isso vai explodindo e tomando formas cada vez maiores, incorrendo naquela situação que nós falamos anteriormente. De termos, de ocasionarmos ou acarretarmos situações imprevisíveis que muito tempo demorará para ser solucionado. E espíritos infelizes, desencarnados, e às vezes encarnados também, se comprazem nisso. Gostam desses momentos nossos de agressividade. É o momento deles chegarem e cada vez mais se aproximarem de nós e colocarem as suas ideias infelizes em nós. Porque é o momento em que nós abrimos as nossas portas espirituais, facilitando a chegada desses irmãos infelizes com suas ideias infelizes. Com as nossas atitudes, nós abrimos as portas para que isso acontece. Mas, como nós dissemos no início, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, um dia, o maior exemplo de paz que nós conhecemos na Terra vestiu-se de homem e encarnou aqui, na Terra. E esse foi Jesus. E por que o maior exemplo de paz, embora tenhamos tido muitos exemplos de homens que viviam em paz, não importa o que tivesse acontecido com eles. Mas Jesus foi o maior. Foi perseguido, foi caluniado, foi traído, foi torturado e foi crucificado. E em nenhum momento perdeu a serenidade. Em nenhum momento saiu agredindo fisicamente e verbalmente aqueles que fizeram tudo isso com ele. Por quê? Porque ele estava em paz consigo mesmo. Era o seu estado de espírito ali. Por isso dizemos que a paz é um estado de espírito. E o estado de espírito de Jesus era esse. Como muitas vezes vemos pessoas comuns no nosso meio, em situações de turbulência, manterem a paz. E às vezes falam: meu Deus, como que consegue ficar assim tão alienado do que está acontecendo? Não, a pessoa não está alienada. É que ela vive um momento de paz e sabe lidar com algumas situações que acontecem em sua vida. E o próprio Jesus, sobre a paz, nos disse em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo a dá. E aí nós temos duas coisas interessantes. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, era uma maneira que os hebreus tinham na época de cumprimentarem-se e de se despedirem. A minha paz vos dou, quando chegavam em algum lugar. E deixo-vos a paz, quando se afastavam de algum lugar, quando iam embora, quando se despediam. E Jesus usou de uma referência que era da época, dos hebreus. Mas ele disse também, mas não dou como o mundo a dá. E por quê? Porque a paz do mundo ainda é tênue, efêmera, muito sutil. É a nossa paz ainda que está dessa maneira, facilmente de ser quebrada. Achamos muitas vezes que estamos em paz e qualquer coisinha, por menor que seja, rompe com essa paz. Por isso Jesus diz, eu deixo e dou a paz para vocês, mas não como o mundo a dá, porque é uma paz ainda muito pequena, muito fácil de ser abandonada e de ser quebrada. Mas ele deixava a paz dele através do seu ensinamento e da vivência e do exemplo dos seus ensinamentos. Porque ele sempre
exemplificou e vivenciou tudo aquilo que ensinou, inclusive a paz. Não teria cabimento ele dizer isso e não ter agido dessa maneira com aqueles que o perseguiram. E tudo na vida de Jesus foi sempre um exemplo, um ensinamento vivenciado. A paz está atrelada a Deus, a confiança em Deus, porque quanto mais nós confiarmos num Pai e nas suas leis divinas, mais nós estaremos em paz. E muito atrelada à paz está a nossa consciência. A nossa consciência dita regras de paz. Conta uma história que certa vez houve um concurso de pintura e que alguns de vocês devem conhecer essa história, que ganharia o primeiro prêmio aquele que melhor retratasse numa pintura a paz. E sobraram 3 finalistas. E um dos finalistas, ele desenhou paisagens belas, bonitas, com borboletas, com campos verdejantes, árvores frondosas. O segundo finalista retratou o céu límpido, bonito, todo azul, nuvens brancas, pássaros, revoadas de pássaros. E o terceiro retratou um rochedo na encosta do mar, sendo açoitado pelas ondas, pela tempestade, com trovões e raios. E para surpresa de todos que estavam lá, o finalista foi justamente esse, do rochedo, com a tempestade toda acontecendo. E os donos dos outros 2 quadros questionaram, mas como pode ser esse que retrata tanta violência ser o que acabou ganhando como aquele que retrata a paz? E o juiz, muito sereno, explicou. Reparem que na encosta do rochedo, numa das fendas do rochedo, existe um ninho de pássaros, onde o pássaro dorme tranquilamente com as suas crias, com seus filhotinhos. Esse ninho de pássaros retrata a nossa consciência. Ou seja, não importa o lugar onde nós estivermos, a turbulência que esteja acontecendo à nossa volta, se a nossa consciência estiver em paz, nós estaremos em paz mesmo mediante esta turbulência. Mas o contrário também é verdade. Por mais sereno e tranquilo que seja o lugar onde estivermos, se a nossa consciência não estivermos em paz, estaremos em chamas. A nossa consciência estará em chamas e nós estaremos em conflitos, por mais tranquilo que seja este lugar. Por isso que dizemos que está intimamente atrelada a consciência à paz. Então, não deixemos nos levar pelos momentos atuais. São momentos perturbadores, conturbados realmente, mas nós não podemos nos deixar levarmos por isso. Senão nós vamos deixar cada vez mais nos arrastarmos pelas ondas de violência que estão acontecendo o tempo todo no mundo e muito próximo de nós. E nós trazemos isso para nós, para a nossa família, para o nosso lar principalmente. Aliás, certa vez perguntaram para a Madre Teresa, Madre, como fazer para promover a paz mundial? E ela disse, vá para casa e ame a sua família. Lógico. O que adianta eu pegar uma bandeira branca, ficar lá no meio do Oriente Médio, parado lá promovendo a paz, se na minha casa eu não promovo a paz? Não vai adiantar nada, eu tenho que promover a paz no meu lar, na minha casa. E a paz íntima, a minha. Porque com certeza, se eu conseguir promover a paz intimamente, eu vou conseguir irradiá-la. Disse também Jesus no Sermão da Montanha, quando baterem